Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao curso, falar agora sobre os tipos de operações que a gente vai fazer no Day Trade, tá? Então, basicamente, a gente vai ter operações de rompimento, correções, fechamento de gaps e trades contra tendência, tá? Então, rompimento, né? Aqui é o preço, essa linha onde tem essas setas, aqui é a média móvel, basicamente é correção, tá? Lateraliza, tá vendo, ó? O preço dá uma esticada, vem na média. Quando forma um movimento de lateralização, esse 1 é o rompimento, tá? Tanto para compra, a compra é acima da zona de resistência, ou a venda, né? Se o papel vem em tendência de baixa, pernas de baixa, média caindo, você faz a venda aqui. Então esse é um tipo de rompimento. Outro tipo de rompimento é esse aqui, ó, rompimento de topo anterior. O papel corrige, entra a força e ocorre esse rompimento desse topo. Aí é uma compra. Esse aqui a gente vai ver características especiais de afastamento para média para poder entrar ou não, tá? Nesse tipo de rompimento. E aqui é a venda também, né? O papel vem caindo, fazendo zigue-zagues descendentes, tendência de baixo. Quando perder esse fundinho, a venda ocorre nesse ponto 4. Então aí são operações de rompimento, tanto de lateralizações, são as minhas preferidas, quanto de topos ou fundos anteriores, depende se é compra ou venda, tá? Do papel. A gente vai falar setups de compra e venda, tá? Depois, operações de contra-tendência. Como é essa contra-tendência? Após o rompimento, o papel estica. Há um afastamento para média, tá vendo? Então aqui em cima você tem a chance de vender naqueles setups que eu até já comentei. Fechou fora, fechou dentro, TSS, né? Um guerrilha de baixa que a gente não vai dar nesse curso, mas quem tem meu livro conhece. São setups quando faz uma estrela cadente junto de uma zona de resistência. Então você vai pegar o que? Você vai vender dentro da tendência de alta. É um trade curto, objetivo curto é na média móvel, tá? O objetivo desse trade geralmente é na média de 9 ou na média de 21, ok? Então é um tradezinho curto, contra a tendência. Não é para reversão, é apenas para ir para a média, tá? Então, o número 2 seria o trade contra a tendência. Aqui é a mesma coisa, o papel cai bastante, estica, sempre retorna à média, né? Porque a tendência de baixa é o que? Feita de movimentos de expansão e contração. Aí aqui você seria a compra do papel e a venda seria feita na média, tá? E o outro tipo bastante comum, que eu gosto muito, são os movimentos de correção. Correção é esse movimento de 2 para 3, mas a compra dos setups de correção ocorre na média, ocorre nesse nível aqui. São os setups 9.2, setup 9.3, setup 9.4, setup ponto contínuo, ok? Geralmente utilizamos as médias de 9 e de 21. Pode ser em cima de LTAs também, de fundos de topos anteriores, não tem problema. E aqui também de 2 para 3 é um movimento de correção dessa perna que caiu. Então corrige para a média. Você vai efetuar a venda na proximidade da média. Geralmente os stops são menores, tá? E você está o quê? Vendendo valor. Média é valor, lembre sempre disso. Média é como se o preço estivesse no valor justo. Mesmo que ele em análise fundamentalista esteja caro ou barato, tá? Mas a média no gráfico quer dizer que é o valor médio, né? Um valor justo, que geralmente você paga nele, tá? Não tá caro nem barato, ele tá na média. Tudo bem? Então, são trades que você tem origem a partir da média móvel. E os gaps também, são fechamentos de gaps. Pode ocorrer em qualquer situação aí, tá? Não está exemplificado aqui, mas são aqueles fechamentos que a gente já deu uma breve noção aí quando tem o gap e fecha o gap, tá? Basicamente a gente vai operar esses tipos aí. Então, tipos de operações, tá vendo? Ó, tem a pernada de alta, né? Aí aqui corrige, tá? Entra no movimento lateral, rompe. Aqui tem um rompimento, tá? Aí depois dá a esticada, volta para a média. Aqui você pode ter efetuado uma venda aqui e recompra aqui. Aí aqui tem um movimento de correção, outra puxada,
tá? Trade de correção na 21 aqui seria, tá vendo? Corrigiu para 21, aí efetuaria a compra aqui nesse nível. Aqui também tem os movimentos de rompimento, de lateralizações. Aí vem a correção para média, tá? A correção ela pode ser lateral, né? Ou pode ser uma correção mais com um ângulo agudo aqui, ó, entre a perna que cai e a perninha que sobe, tá? São os dois tipos de correção. Essa que é a ideal, né, para o trade contra tendência, porque você tem que comprar aqui e vender na média. Já aqui não é muito interessante não, tá? Aqui outro rompimento, rompimento de fundo, né? Você também pode fazer aqui, rompimento de topo, se você fizer aqui, tá? Trade contra tendência. Então, basicamente são essas as possibilidades que a gente vai estudar. E serve também para qualquer prazo gráfico, tá? Tanto intraday como diário, semanal, mensal. Aqui mais exemplos, né? O gap, operações de gap, lateralizações, tá? Setup Power Breakout, que a gente vai aprender mais na frente, também lateraliza nas médias, depois rompe, um setup de rompimento, tá? Outra lateralização, outro rompimento, depois retorna à média, tá vendo? Ó? Compra de correção também aqui, ó, quando corrige. Aqui teve um outro breakout pequenininho. E aqui também, né? Rompimento, perda de 200. Aqui outro rompimento de um power breakout, também lateraliza, vem na média. Aqui tem um movimento de contratendência, ó. Caiu, esticou, depois... Aqui já entra o setup de correção, ponto contínuo de venda. Aqui entra uma correção na média de 9 agora, ó. Setup estica. Aí você pode fazer a compra aqui para trazer para cá também. E pode fazer a venda aqui para pegar a pernada de alta, tá? Aí vem uma correção mais forte que vem na 21, um PC de venda que a gente vai aprender. Também um setup de correção. E assim vai, tá vendo? São vários dinâmicas de setup aí, tá? Então, quais são as estratégias que serão abordadas neste curso aí de Day Trade? Então, as de rompimento, já falei, né? Essa, como eu falei no começo do vídeo, né, na apresentação lá, do que seria dado, eu tentei classificar mais ou menos de acordo com os setups, mas pode ter assim um que esteja aqui que também seja de contratendência, entendeu? Não é muito rígido essa classificação não, a maior parte é rígida, mas um ou outro pode fugir um pouco, tá? Mas basicamente é isso, o trade de rompimento, ele vai estudar o que? As figuras gráficas, topos e fundos duplos, Oco e Okoi, Cup Handles, bandeiras, flamas e outros. Isso aqui muita gente não dá atenção, mas isso é uma beleza para o intraday, pessoal. Isso aqui é uma beleza, tá? Parece simples, é simples, né? Mas se você tem que começar a apurar sua visão gráfica, eu sempre falo, vocês vão ver como funciona bem. Quem já me acompanha, né, nos meus vídeos sabe que eu adoro operar isso aqui, tá? É muito bom, uma coisa simples, né? Básica, análise técnica, né? Bem clássica mesmo, tá? Gráfica mesmo, é gráfica, análise gráfica, melhor dizendo, tá? Pura e simples, tá? E importante, porque ele tem que operar o quê? Simplicidade, é o que todo mundo tá vendo. E funciona, tá? Congestões e consolidações, amo, em qualquer prazo, tá? Principalmente consolidação. Tá? Ilhas, Power Breakout, Breakout. São 3 setups diferentes, tudo diferente. Topos e fundos também, são aqueles rompimentos de topo e fundo que eu já dei uma introdução agora. Correções, são os setups da MM9, vou falar o 9.2 e 9.3. E o ponto contínuo, tá? Setup 9.4 eu não vou falar porque tem no meu curso, né? E basicamente é mais para vocês entenderem a dinâmica. Todo o resto é igual, a condução, stop, tudo é igual, tá? Vou falar os dois principais, setup ponto contínuo. Trades contra a tendência, é contra o movimento que está vindo. O setup 9.1, geralmente, ele é um trade contra o movimento prévio, tá? A gente vai estudar ele. O TSI é o tática da sombra inferior e o TSS, tática da sombra superior. Fechamentos de gap, geralmente, são contra o movimento, né? Porque o gap parte do princípio, se você entra num trade, ele
o gap vai na direção, né? Gap de alta, supõe-se que o papel vai subir. Então, se você vai fechar o gap, você vai contra esse movimento prévio, tá? Do gap. E Twin Towers são duas barras elefantes, também a gente vai aprender. Uma engolfa a outra, mas são barras grandes, diferente do engolfo, tá? Mas também ele é contra o movimento prévio, tá? E tendência, a barra elefante, né? É uma barra forte, a gente vai ver. Gift, Power Move. Esse Power Move e tática da primeira hora, tá? São trades que aproveitam a tendência do ativo. Então, basicamente é isso, tá? Que a gente vai estudar. Então, vamos falar agora sobre os rompimentos de figuras gráficas, tá? Topos e fundos duplos, Oco e Okoi, Cup Handle, bandeiras e flâmulas e outros. Então, topos e fundos duplos. É um dos meus preferidos, tá? Funciona muito bem em qualquer prazo, intra 5, intra 15, tá? Intra 60. Como é que é o topo duplo? Então, é uma figura gráfica que ela indica o quê? Uma reversão do movimento prévio, tá? Vamos trabalhar sempre com movimento prévio, não com tendência, tá? Ainda mais no day trade, né? Day trade a gente tem que tentar pegar pequenos movimentos, então aí a tendência é um grande movimento. Então o que nos interessa aqui é uma parte do movimento apenas. Então, figura gráfica de reversão de movimento prévio. Então, como é que ela é formada? Surgimento de dois topos no mesmo nível de preço, tá vendo? Ó, o papel vem em tendência de alta, uma pernada de alta, faz dois topos no mesmo nível. Agora, esses dois topos, pessoal, tem que ser após pernadas de alta. Igual aqui no gráfico, tá vendo? Ó. Não pode ser numa perninha pequenininha e faz dois topos aqui e depois cai não, tá? Ou em perna de baixa e faz dois topinhos assim. Muita gente analisa errado, eu vejo, me pergunta errado. Tem que ter esse movimento prévio de alta. Aí já entra também a percepção do trader, a tua arte de saber observar, de dimensionar o tamanho das pernas para aceitar ou não o topo duplo. Então, basicamente, são dois topos no mesmo nível, tá vendo? T1, T2. Não precisa ser exato, pode passar um pouquinho, tá? Não precisa ser nada exato, não. Mais ou menos tu bateu o olho, viu que tá no mesmo nível, que vale isso. É a primeira batida de olho. Eu opero assim, eu passei a operar melhor assim. Eu bato o olho, eu enxergo. Não busco simetria. Se tiver simetria, melhor ainda, mas se não tiver, não precisa. O importante é aquela imagem que vem logo quando você bate o olho, tá? Isso é muito importante, porque aí entra a simplicidade, né? Ideal que o tempo de formação dos dois topos seja aproximado. Então, o tempo de formação é esse, ó. Aqui formou um topo, tá? E aqui também. Se esses dois tempos forem mais ou menos aproximados, isso é o ideal. É ideal, tá? Então, o ideal que apareça após movimentos esticados na tendência e perto de zonas de resistência de preços, onde a confiabilidade do sinal aumenta. Claro, né? Movimento esticado, o topo 1 já está sem força, né? Se vem subindo direto, aí vai dar aquela caída, vai tentar romper de novo, estica de novo, isso que é o ideal. Quando tenta romper já falha e depois vem para baixo. Perdeu esse fundo, vai ser ativação, tá? É a linha de sinal, uma linha horizontal, né? E quando perde esse nível, ocorre a ativação, a gente vai ver mais à frente. O volume diminui nesse segundo topo. E geralmente tem divergência de baixa no IFR, no histograma, nos estocásticos, nos ditos osciladores, né? Ou também alguns rastreadores de tendência, né? Dá pra também que tenha curvas, tipo o histograma, tá? Então, basicamente é isso, né? A gente teve esse topo duplo aqui, ó, no TIM P3 intra 15 e depois perdeu, tá vendo? Ó, e foi embora, né? E você pode aproveitar o dia anterior, não tem problema, tá? O day trade, você aproveita a parte que vem no dia, não precisa formar no dia que você está operando. Aqui, pessoal, Klabin 11 intra 15, né? 23 de fevereiro de 2018. Faz uma pernada de alta, estica, tá? Topo 1, topo 2 mais ou menos. A formação, isso aqui foi um pouquinho maior, né? A distância, né? O tempo de formação, mas não tem problema. Teve a venda puxada.
Aqui é um exemplo que não é topo duplo, pois vem após pernada de baixa, tá? Ó, ele tem esse movimento de baixa, aí faz dois topinhos no mesmo nível, tá vendo? Mas isso aqui não é topo duplo, tá? Topo duplo tem que vir após movimento de alta. Aqui, pessoal, o índice futuro no Intra 5, tá? Dia 14 de março de 2018. Um topo duplo que muita gente não vê, né? Não percebe, porque não tem a perna aqui, tá? Aqui é um gap, né? O cara não percebe, mas olha agora. Tá vendo, ó? Topo 1, topo 2, praticamente mesmo. Claro, que Intra 5 é a volatilidade dentro, não vai querer exatidão, né, pessoal? Ainda mais no índice futuro, tá? Mas é tudo questão de você observar. Topo 1, topo 2 perdeu aqui, olha que venda boa, com gap ainda por cima, perdendo a fronteira do gap, perdendo a 200, tá vendo? A linha de 200, eu nem preciso traçar essa linha aqui, né? A de 200 já serve, tá vendo? Aí mete um setup no A.1 de venda, que a gente vai aprender depois. Uma queda muito bonita, ó. Foi embora. Tá vendo? A entradinha mais ou menos aqui, ó. Você carrega com a 9, 1000 pontos. Olha aqui, pessoal, carregamento com a 9, né? Vamos olhar aqui agora, tá? Ó, não teve saídas, tá vendo? Só veio sair aqui, ó. Nesse candle que virou a 9 para cima e teve a máxima superada depois, tá? Esse aqui chegou a virar, né? Esse não chegou a virar, aliás. Esse aqui também não, ó, ele foi a sombra. Só saiu lá embaixo, tá? Mas o alvo não é esse, tá? O alvo do topo duplo a gente vai aprender depois. Então, quais são as entradas possíveis que a gente pode fazer no topo duplo, tá? Topo duplo é venda, tá, pessoal? E fundo duplo é compra. Então, T1, T2, marca o nível, você pode entrar, marcar a mínima, tá? Do vale e perder 1 centavo abaixo, entra na violação. 1 centavo abaixo. Aí corre o risco que eu já te falei, de rompimento falso, tá? Ou você vai esperar um candle fechar no fechamento abaixo desse nível. De preferência com distanciamento, né? Com um volume maior. Um candle que feche perto da mínima, que no caso é venda. Que se afaste pelo menos 2%. Mas como é intraday, não tem tanta necessidade desse grande afastamento, tá? No diário e semanal eu preciso de uns 3% pelo menos de afastamento, mas intraday não precisa tanto não, tá? Mas que tem um afastamento para essa zona. Aí você entra no fechamento dele, ele fechou, você já entra. Ou você também pode esperar ele fechar e entrar na perda da mínima dele, é uma outra possibilidade, tudo bem? Então já é a terceira. E a quarta possibilidade é o que? Ele fazer um repique. Ele faz um retorno, um pullback a essa zona aqui do vale na linha de sinal. Chegou aqui, ele vai encontrar resistência, né? Onde o suporte vira resistência. Quando ele voltar a cair e perder esse fundo, você entra na venda. Tudo bem? Que aí já é aquele tradezinho que a gente vai aprender daqui a pouco, que também é perda de fundo, tá? Rompimento de fundo, tá? Aquele estilo de rompimento. E também a gente vai aprender depois que aqui geralmente vem a MM9. Nesse pullback você vai poder entrar numa venda, num setup no 1.2 ou no 1.3 de venda, que a gente já vai ver mais na frente, mas aqui eu já vou te dando os toques, tá? Para você já ficar alerta quando a gente for estudar, você já sabe o que eu estou falando, tá? Se der eu até mostro aqui nos slides. Então a gente tem diversos tipos de entrada. Eu coloquei básico, violação, você esperar um rompimento com fechamento abaixo do nível, entrar logo no fechamento ou entrar no candle seguinte ao perder a mínima, ou você vai esperar fazer esse pullback. Agora, o pullback, ele ocorre grande parte das vezes, tá? Eu não tenho um percentual, né? Mas ele é bem comum. Então, muitas vezes, principalmente se essa pernada aqui, daqui do topo até aqui embaixo, estiver esticado, não é interessante você entrar logo na violação, tá? Nem no rompimento. Você pode esperar o movimento de pullback, geralmente ele vem. Outras vezes, se tiver esticado, o que pode acontecer também? Ele vem... Deixa eu pegar uma cor aqui, ó. Green, vamos ver se vai dar certo. Ele vai vir aqui, vai bater, tá esticado. Ele veio direto do topo ao fundo. O que ele vai fazer? Vai fazer um movimento, tá? Um repiquezinho aqui, ou vai fazer um movimento meio lateralizado, tá? Assim, aí depois que ele vai perder. Aí é muito bom entrar nessa condição aqui,
Porque ele já quebrou o caráter esticado que ele vinha. O ruim é quando vem direto e para você entrar na violação no fechamento. Então a gente tem que procurar o que eu falo sempre. Operações a nosso favor, né? Que a probabilidade esteja a nosso favor. Quando ele vem esticado, geralmente ele chega, a força vendedora chega cansada nesse nível. Então ela precisa de um movimento, né, uns 2 candles pelo menos para dar uma quebrada, o pessoal sair fora e depois você entra na venda de novo. Ou você espera o pullback, tá? Então guarda esses toques que eu estou dando aí, que isso é muito importante, hein? TIM P3 está no Intra 15, 8 de fevereiro de 2018, vem, tá vendo, ó, vem numa pernada de alta boa, uma tendência de alta, sendo conduzida com a MM21, aí formam 2 topos no mesmo nível, aí você vem, marca aproximadamente essa mínima, tá? Tu vê que ele vem direto aqui, candle grande, né, bate, não consegue romper, ele dá uma segurada, tá vendo? Então a entrada de violação seria você achar uma dessas 2 mínimas, tá vendo? Ó, 13,89, 13,89. Então 13,88 para baixo você entra na venda. Aqui bateu quanto? 13,89. Então ele não chegou a romper. Beleza, tu deixou para o dia seguinte. Dia seguinte ele perdeu, você poderia entrar, apesar de estar esticadinho. O papel estava fraco, né? Quem entrar 15, isso, não é diário, então... Tu vê que ele não fez pullback aqui, tá? Ele veio direto e continuou caindo, tá? Importante também sempre observar isso aqui, ó. Se tem alguma divergência entre esse topo e esse aqui. Por quê? No histograma, eu gosto de usar o MACD, tá? Porque aqui mostra a pressão compradora. Tu vê que já vinha fraca. Olha a divergência que já vem daqui de baixo, tá vendo? Olha só, esses topos cada vez mais altos. O que teria que acontecer com o volume? Tá aumentando também a pressão de compra, né? Não é volume, é pressão de compra. Teria que estar aumentando aqui. Então essa linha teria que estar subindo assim, tá? Mas olha não, olha o que essa linha está fazendo. Ela está caindo, ó. Então esse topo aqui já está com pressão de compra menor, esse menor. Esse aqui mínima também, tá vendo? Ó? E aqui zero nesse segundo, tá vendo? Ó? Então já tem uma divergência de baixa aí significativa, é um alerta, né? Aí você tenta traçar uma LTA mais ou menos, um canal que ele vem, tá vendo? Quando perde essa LTA, que essa divergência geralmente ela surte efeito, tá? É na perda da LTA. Então tudo isso vai te auxiliar na entrada do entrar ou não nessa venda desse topo duplo, tá? São ferramentas que podem te auxiliar. Você pode usar o estocástico, pode usar o IFR 14 também, tá? IFR 9. Osciladores, geralmente, né? Eu gosto mais desse aqui, do histograma MACD, tá? Ele é bem visual mesmo, tá? As barras dele. Aqui a Itaúsa também, ó, no Intra 15, tem uma pernada de alta bonita, 2 topos no mesmo nível, tá? Aqui, ó. E olha a observação importante aqui agora. Aqui a divergência aqui, como é bem nítida, tá vendo? Ó? Entre esse topo, a linha, e esse aqui, pressão de compra bem menor, né? É um feio, né? Porque teve muito travado. Tá vendo? Os movimentos dos candles com muita volatilidade aqui dentro. Mas depois, tá vendo? Ó? Então aqui você tem a opção de entrar nessa perda dessa mínima, 10. Tu até vê que essa barra aqui parece que ela violou, tá? Tá vendo? Bateu, não, bateu 10 em 1. Essa aqui já quebrou. Então qual é... O que eu falei? Você pode entrar na violação, ou seja, essa barra aqui, quando passou aqui nos 10, você entra, tá? Tu vendeu nos 10. Ou tu pode vender no fechamento dela. Olha que barra grande, bonita. Vamos ver o volume dela. Não teve muito volume para queda. Eu já disse que não precisa de muito volume. Mas foi um volume até bom, tá vendo? Ó, deixa eu aumentar aqui. Já deu uma melhorada no volume. Vinha fraco, tá vendo? Ó, já deu uma crescidinha. Então você poderia entrar nesse fechamento também. Bom que ela perdeu a 200 e perdeu a 400, tá? Eu poderia entrar também nesse candle quando ele perde essa mínima dessa barra que rompeu. Uma barra rompeu realmente, ó, tem um afastamento bom.
visualmente, tá, pessoal? No intraday não dá para ficar medindo igual o diário, ver 2%, 3% não, tá? Aqui é mais no olho mesmo. Tu vê que ele veio caindo, mas aqui ele já deu uma quebrada, tá vendo? Ele ficou vários candles de lado. Quando ele rompeu, ele já rompeu com força, tá? Detalhe importante aqui, ó, nessa divergência, tá vendo? É que a ativação já esteja abaixo ou próxima da... perdendo a LTA, tá? LTA perdida. Por quê? Porque aí confirma de vez o sinal da divergência. Aqui, ó, no slide temos, tá vendo? Por exemplo, de entrada de topo duplo, ó. Use Minas 5 no Intra 5. Intraday 5 minutos, fez 2 topos no mesmo nível, tá? Você coloca a entrada, tá? Ativação. O stop nesse topo. Pode ser entrada por violação aqui, tá? Porque fechou acima, então não dá para ser por fechamento. E aqui confirma o rompimento, né? Você pode marcar a mínima, ou entra aqui no fechamento, ou entra nesse outro candle, continua caindo. O stop 2 pode ser aqui. Depois a gente vai falar de stop no outro slide, tá? Topo 1, topo 2, BBDC entra 15 também, ó. Aqui que eu falei, ele veio esticado aqui caindo, tá vendo? Bateu, foi bom que não rompeu, fez um repiquezinho, ó, e jogou para baixo. Então você pode entrar na violação, na perda dessa mínima, tá? Aí demorou, fez um pullbackzinho. Se quisesse entrar aqui depois também dava. O stop geralmente coloca aqui, tá? Porque como ele formou esse topinho, é melhor colocar aqui do que colocar lá em cima, tá? Aqui, pessoal, vamos falar logo do stop, ó, alvo do topo duplo e stop. O alvo é isso, ó, é você pegar a linha que marca a horizontal dos topos e vir até a extremidade, a mínima do vale, tá? De jogar para baixo. É isso. É você projetar isso para pegar a ferramenta projeção, toca aqui, joga ela para baixo 100%. Ok? É esse tamanho, joga aqui para baixo, bateu aqui, você tem um alvo. Se quiser conduzir com a 9, também pode conduzir, tá? E aqui, ó, olha os possíveis stops. Quando você entra na violação, né, você pode ter esse stop aqui, né, o stop do topo duplo, é o stop mais afastado, um pouco acima da máxima do topo 2. Se ele formar, igual a gente viu no exemplo anterior, no movimento esticado, um repiquezinho aqui antes, aí você coloca o stop nesse nível, tá? Se você tiver um candle rompendo aqui, um candle grande que se afastou, aí você vai colocar o stop na máxima desse candle. Acima da máxima, né? Sempre 1 centavo, 5 centavos. Ou se ele fizer um movimento de pullback, você entrar na venda depois do pullback, aqui nesse nível, né? Você vai colocar o stop aqui, tá? Agora, esse stop aqui, cara, ele é muito grande, tá? Então, se você, por exemplo, você observar aqui, que é o alvo do topo duplo, vai ficar 1 para 1, né? Se você fizer a entrada nesse rompimento, aí não é interessante você usar 1 para 1, tá? De alvo. Então, por isso que você traz o stop para cá. Tá vendo que esse candle rompeu? Você pode colocar o stop, apesar de não ser um candle bonito, na máxima desse candle, justamente para reduzir, você ter um alvo e stop pequeno, 3 para 1, 2 para 1, tá? Você pode fazer esse artifício porque se você for esperar estopar lá em cima, até para entrar no trade não compensa muito entrar nessa relação de 1 para 1, tá? Aqui, ó, Clabin 11 no Intra 15 também, é um topo duplo. Esse candle aqui, ele violou, né, rompeu, você pode colocar o stop aqui nesse nível, tá? Tu vê que cumpriu o alvo certinho, né, bateu e depois voltou. Aí fez o pullback, tá vendo? Ó, se você quisesse esperar, depois tu entrava na venda, a média de 9 deve estar passando por esse nível aqui nesse ponto, tá? Após o pullback, ele veio no movimento esticado, tá? Mas aqui já cumpriu o alvo de uma só vez. Aqui, pessoal, Smile, tá? No Intra 15, né?
Uma pernada bonita, de alta, tá? Veio conduzindo bem com a 9,21, chegou aqui, o histograma já começa a divergência, tá vendo, ó? E aqui, no segundo topo, tá? Tem uma divergência característica de baixa. Não precisa ser no mesmo nível, eu falei, né? Mais ou menos você bate o olho, você vê. Se ficar medindo ou se ficar demorando muito para achar o topo duplo é melhor, ou qualquer outra figura, é melhor desistir do trade, tá? Tem que ser uma coisa bem nítida, beleza? Aí tu marca a mínima, tá? O papel veio esticado, ó, tentou romper. Quem entrou nessa violação, tá? Se colocou o stop aqui, tá tranquilo, não foi estopado. Agora, se você meteu o stop aqui, você foi estopado. Tudo bem? Ele vinha esticado, eu não aconselho entrar direto, tá? Aí depois ele ficou brigando. Depois tentou romper. Dá pra entrar aqui? Deu pra entrar aqui, confirmou, tá? Beleza. Confirmou, tu vai meter o stop aonde? Aí tu mete o stop aqui nesse topinho, né? Que formou. Foi estopado também, ó. Depois ele mal caiu, né? Você poderia ter entrado aqui nesse fechamento ou poderia ter entrado nesse candle quando perdeu essa mínima, tá? São as várias possibilidades. Mas o que fez? Ó, foi lá em cima, te estopou, tá? Aí teu stop seria aqui. Não vale a pena colocar nessa máxima desse aqui, porque já tem um topinho bonito perto, tá? Você tem que procurar sempre um topo, o topo que é o ideal, né? Para colocar o stop numa venda. E o candle bom é quando se fosse um candle grande aqui para você colocar esse stop aqui. Só que quando você colocou esse stop, ele já estava rompendo aqui embaixo, né? Tu vê que ele abriu, veio primeiro romper e depois que ele subiu, tá? Então tava com certo distanciamento para essa máxima, tá? Já. Então é possível colocar aqui. Agora, você foi estopado. Não foi estopado? Mas olha o que armou depois. Olha, uma estrela cadente, numa zona de topo anterior também. Você poderia entrar na venda aqui, ó. E dava um lucrinho, tá? Também. Então eu gosto de mostrar os trades, nem sempre dão certo, tá? Sempre tem trade estopado, né? A gente tem que mostrar os stops também. Vamos continuar na Smile, tá? Só que eu vou fazer 8 de dezembro de 2017 agora, ó. Novamente, divergência de baixa, tá vendo, ó? Aqui não tem nenhum topo, entre esses dois topos. Você marca. Olha que entrada bonita, né? Não tá muito esticada aqui, né? Deu uma porrada para baixo bonita, tá? Você vai entrar ou aqui no fechamento. Você vai comprar imediatamente. Ou tu comprou aqui também, né? Na violação você pode ter comprado, tá? Então olha só, se você comprou na violação, o alvo pode fazer assim, pegar isso e jogar para baixo, tá? Bateu. Então você, quem vendeu na violação, aliás, ó, vendeu, ó. Se você vendeu na violação quando esse candle violou essa mínima, você bateu no teu alvo, tu saiu fora aqui, teve um lucrinho aí de uns 1,11%, ok? Agora, se você é aquele que prefere, mais conservador, prefere o candle fechar, um candle lindo, fechou, vamos só ver o volume. Aí, que volume maravilhoso, né? Não, nele nem tanto, né? Tá? Nesse aqui foi mais, tá? Mas fechou bonito, perto da mínima, afastamento, você colocaria o stop aqui, tá? Nesse nível, ó. Um candle grande, né? E você foi estopado, ó. Tá vendo? No dia seguinte. Se você saiu no day trade, você teve um lucrinho de 0,56, que terminou o dia aqui, tá? Mas se você carregou, né, pro dia seguinte, aí você foi estopado, tá? Que ele subiu forte, estopou e depois voltou, armou um PC de venda, você tá bonito que a gente vai aprender. E ó, belo lucro, né? 4% de lucro, tá? Outra coisa, não ativação do topo. Às vezes ele não é ativado, né? Forma o topo duplo, tá vendo? Vale 5, ó. Intra 5 da Vale. Formou, você marca a mínima aqui, o papel vem, encosta, mas depois voltou a subir. Não faz nada. Não pode antecipar não, tá? Porque muitas vezes você antecipa, ele não ativou, aí complica, tá? Então nesse caso não houve ativação. Vamos falar agora de fundo duplo, tá? Tá muito difícil achar figura, pessoal, porque a nossa bolsa, eu tô com a base de dados só final de 2017 em alguns papéis, início de 2018 no intraday.
Então tá, a nossa bolsa é muito volátil. Dificilmente você acha essas figuras, são figuras difíceis, né? Porque exige uma certa calmaria, assim, né? Para formar dois topos no mesmo nível, né? Ou dois fundos, tá? Então o mercado tá muito difícil achar muito isento, mas vamos falando aí. Basicamente entendendo a figura, os pontos de entrada e colocação de stop é o principal, tá? Vamos lá, fundo duplo, também é uma figura grave de reversão do movimento prévio, ao contrário do topo duplo. É fundo duplo, dois topos no mesmo nível, tá? Surgindo dois fundos no mesmo nível de preço, não precisa ser exato. Ideal que o tempo de formação dos dois fundos seja aproximado. Ideal que apareça após movimentos esticados na tendência e perde zonas de suporte de preço, onde a confiabilidade do sinal aumenta. Tá? É o contrário. Aqui precisa de tendência de baixa ou pernada de baixa boa, grande. Fundos no mesmo nível. Zona de suporte, claro que é interessante para poder fazer parar e voltar a subir, né? Divergência de alta do histograma MACD ou de algum oscilador também interessante. Exemplos, entradas possíveis, a mesma coisa, tá? Entrada de violação, qual é a violação? É quando supera essa região do topo, essa máxima que forma aqui na linha de sinal, 1 centavo acima já dá entrada. Então você pode fazer a compra, desde que esse movimento não esteja muito esticado, tá? De F2 até aqui. Outra possibilidade é você esperar o candle que fez o rompimento fechar e comprar o fechamento dele. Se for um candle bonito que mostra força, se afastou dessa zona. Outra possibilidade ainda é no dia seguinte esperar o rompimento da máxima do candle que realmente confirmou, tá? Esse rompimento. E a outra possibilidade é esperar um pullback, um retorno a essa zona linha de sinal e depois você vai fazer a compra no rompimento desse topo anterior, tá? Ou no setup aqui, caso esteja no 9.3 aqui, você também pode fazer a compra aqui, 9.2, 9.3 nessa, se a minha MMNOT estiver passando por aqui assim. Então aqui o Intra 15, Nato 3, teve um fundo duplo, não leva em conta as sombras não, tá? Eu gosto de olhar mais fechamento dos candles, tá? Os corpos dos candles. Então mais ou menos aqui é um fundo 1, fundo 2, você marcou essa máxima, tá? No dia seguinte ativou. Você poderia ter entrado aqui na violação, tu vê que esse candle violou, depois ele volta. E esse segundo aqui rompeu, que ele fechou acima, tá? Aí você poderia ter entrado no fechamento dele ou no rompimento da máxima dele. Depois teve também uma entrada de pullback. Esse papel fez o pullback, bateu no mesmo nível da linha de sinal. Aí você marca a máxima desse candle. Na superação você faz a compra e carrega o trade, tá? Teve uma divergência de alta. Aqui a gente já tem que trabalhar com divergência de alta entre os fundos, tá vendo? Os fundos estão no mesmo nível. Ou até mais baixo, né? Se você quiser usar assim. E aqui o fundo aqui está maior pressão de venda, o morro aqui está maior e aqui tem menor pressão de venda nesse fundo. Aqui, pessoal, esse gráfico do dólar, né, no índice futuro, tá intra 5. Dólar intra 5, aliás, tá? Fez a pernada de baixa, fez um fundo aqui, outro fundo aqui no mesmo nível. Então aqui teve um fundo duplo, ó. Tá? Teve entrada, né, de violação, fechamento eu não gostei dos candles, muito próximo também da M21, não é interessante. Aí fez um pullback, depois retorna o movimento. Se você colocar o stop aqui, é claro, tá? Você colocou o stop nesse rompimento, aí você foi estopado aqui. E também tivemos aqui, ó, apesar da perna, não achar a perna muito interessante, né, se quiser utilizar aqui, também um fundinho duplo, ó. Mas esse aqui eu já não considero muito legal não, tá? Porque essa pernada é muito pequena, tudo bem? Esse aqui foi o mais interessante. Aqui o outro também interessante, tá vendo? Ó? Uma perna já maior.
Aí você marca aqui em cima, tá? Teve um rompimento bonito, né? Em cima da 200. Você poderia ter entrado nele. O stop, ou você coloca aqui, ou eu colocaria aqui embaixo, ó. Tá vendo que fez um fundinho? O stop, ó. Aí fez um pullbackzinho, tá vendo, ó? Deixa eu aumentar. Olha a 9 que eu falo, ó. Tá? Então você poderia ter comprado aqui. Aqui é um setup que armou, que a gente vai aprender mais na frente, 9.3, na superação da máxima desse candle. Você poderia comprar outro, espera superar esse topinho aqui, né? Tá? Compraria aqui, tá? Ou poderia comprar na violação. Essa violação de 1 centavo aqui também. 1 centavo não, um pontinho, tá? Ele deu uma quebrada antes de romper, tá vendo? Ficou 3 candles meio lateralizado e depois rompeu com força. A dificuldade aqui desse trade foi essa MM200 bem em cima. E o alvo, como é que a gente pega o alvo? Pega essa ferramenta aqui, projeção, tu vai no fundo e joga no topo. 100% toca, ó. 100% bateu certinho, ó. Aqui, ó, tu vê que bateu e caiu. Aí vem armar um outro setup que a gente vai aprender, né? E depois dá outra pancada pra cima, tá? Então isso aí entra 5. Olha aqui esse caso aqui interessante, ó. Que eu peguei aqui na MGLU, né? Intra 15, tá? MGLU. Fundo 1, tá? Bonito, fundo 2. Ela deu uma esticadinha, veio lateralizando, tinha LTB, tinha uma divergência de alta, tá vendo? Entre os fundos. Aí só ativa a divergência o quê? Quando supera a LTB, né? Então aqui ativou, tá vendo? Ó. Ativou, você compra 1 centavo acima. O fechamento aqui já não é tão interessante para comprar não. Talvez tenha até ativado no leilão, tá? Foi o último candle do dia, ó. Aí depois já abre o quê? Em gap de alta. Então você poderia ter esperado para comprar já nessa abertura em gap de alta também. Porque rompeu a máxima desse fechamento, né? É aquela abertura que ocorre no candle seguinte ao que rompe, tá? E o papel foi embora. O alvo do fundo duplo, né? É o fundo, a distância daqui até aqui jogada para cima, tá? O stop é a mesma coisa, né? Pode ser usar o stop nesse fundo 1, fundo 2, aliás. Pode ser usado o stop na mínima do candle que vai romper aqui. Se tiver uma boa distância do ponto de entrada. Ou você usar, quando você comprar aqui, usar o stop nesse fundinho. Também é interessante, tá? Se formar um fundinho nessa zona aqui antes de romper, também é interessante colocar o stop no fundo, tá? Do que na mínima. Aqui o exemplo, ó. Bitou 3 intra 5, fundo 1, fundo 2, né? Bem grande, né? Intra 5 é isso, tá? Aqui tá o alvo, tu pega aqui e joga para cima. Entrada de violação. Teve o pullback aqui, tá vendo? 2 candles. Poderia ter entrado já aqui, ó. Entrada de pullback. Quando esse candle que deu essa sombra, ele rompeu essa máxima, já completou o pullback. Foi embora. Ou poderia comprar aqui também, tá? Então você pode comprar aqui nesse fechamento. Pode comprar aqui, vamos superar essa máxima, que é o pullback. Ou pode comprar aqui nesse rompimento. Todos são possíveis. E o stop, caso você tenha comprado nesse candle, o stop poderia ficar abaixo da mínima dele, tá? Até na violação poderia, quando violou, porque já estava com um afastamentozinho bom. E se comprar aqui, o stop é aqui embaixo, tá? Já formou um fundinho, você mete o stop no fundinho.